Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez. E hoje para nós meditarmos sobre a vida dos mártires da igreja. Esses grandes alicerces da igreja, na igreja primitiva, os alicerces da nossa igreja. Hoje, dia 30 de junho, nós celebramos o dia dos protomártires da igreja. E como proposta durante 3 dias, esse é o nosso primeiro vídeo, serão lançados mais 2 vídeos, nós iremos meditar sobre a vida dos mártires, a perseguição que ocorreu na igreja durante os seus 3 primeiros séculos. E, é claro, o testemunho desses mártires para nós como igreja, para a nossa fé, para a nossa santidade, porque o testemunho dos mártires é para nos tornar cada dia mais santos. Então é uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que você possa compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal e mergulhar conosco na vida e na história dos mártires. É claro que nós vamos fazer uma análise mais geral, um pouco sobre a perseguição aos mártires. Vamos hoje iniciar sobre os protomártires da igreja. Esses que nós celebramos hoje no dia 30 de junho. Nós sabemos que o dia de Pentecostes marca o dia em que a igreja iniciou a sua marcha imparável. A igreja, a partir de Pentecostes, prosseguiu em anunciar o evangelho como nosso Senhor Jesus havia pedido, havia enviado os seus discípulos, os seus apóstolos, a anunciar o evangelho e a pregar o evangelho a toda a criatura, a boa nova do evangelho. Então, a partir de Pentecostes, a igreja começa a dar os seus primeiros passos, ela começa a crescer, se desenvolver e expandir-se. E é claro que dentro desse processo de formação da igreja, desse processo de nascimento da igreja a partir do dia de Pentecostes, é claro que a gente precisa recordar que a igreja ela nasce do amor fontal, da fonte que é o próprio Deus. Ou seja, a igreja ela nasce do próprio Deus e ela se concretiza na salvação realizada em Jesus, mas ela inicia-se concretamente a partir do dia de Pentecostes. Esse dia é importante para nós como igreja. E dentro de todo esse contexto, dentro do próprio contexto que Jesus nasceu, do próprio contexto que se desenvolve a igreja, nós vivemos historicamente o período da Pax Romana. O que é a Pax Romana? É um grande período de paz no Império Romano. Um grande período em que o Império Romano estava totalmente organizado, com as suas vias de comunicação, com o seu governo. A gente precisa recordar que anteriormente, até mesmo antes do tempo de Jesus nascer, os romanos eles estavam constantemente em guerras, porque o desejo do Império Romano era expandir-se, era conquistar outros povos, outras terras, e para conquistar esses povos e terras, eles entravam em guerras. Então, já nesse período que nasce a igreja, o Império Romano já vive um período de paz, porque ele expandiu-se por muitos lugares. Inclusive, na própria Judéia, onde Jesus nasceu, era local do domínio do Império Romano. Nós vamos perceber isso, Jesus no Evangelho observa isso. Quando vão questionar ele, por exemplo, sobre o tributo pago a César, Jesus responde: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então a gente já percebe aí o contexto social em que Jesus está. E é o contexto social em que nasce a igreja. Então o Império Romano exercia um grande domínio. E é claro que não demorou muito para que os cristãos se confrontassem com a realidade, com a ordem existente naquela época. Primeiro porque eles eram considerados de fato, eram diferentes. Eles eram olhados de maneiras estranhas por serem diferentes. Por que diferentes? Porque, por exemplo, a figura do imperador se devia a ele como um culto, como uma divindade. E é claro que nós cristãos adoramos o único Deus, o único Senhor. E isso, é claro, causou estranheza para a sociedade da época. Um segundo fator é que os cristãos não frequentavam os costumes dos povos romanos, os teatros,
as gladiações nos circos, eram coisas que os cristãos não frequentavam. Então eles eram considerados diferentes, eram tidos como uma seita. Outra coisa que causava estranheza, essa diferença dos cristãos, é que só participava do culto quem de fato era cristão. Até mesmo os catecúmenos. Quem são os catecúmenos? Aqueles que estavam em preparação para o batismo, antes de serem batizados, eles só participavam de uma parte do culto, até o ofertório. Depois disso, eles saíam e só voltavam a participar da Eucaristia, no caso, do sacrifício eucarístico, quando eram batizados. Isso é um costume que nós temos até hoje. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um adulto se batizar, que é um catecúmeno. O rito do catecúmeno traz justamente também essa marca. O catecúmeno participa até uma parte da Santa Missa. Então, para isso, era uma estranheza porque outras pessoas que não eram cristãos não participavam do culto eucarístico. É interessante, São Justino vai escrever em uma de suas apologias isto, que só participava da Eucaristia aqueles que devidamente criam em Jesus, na doutrina santa. Então, tudo isso, com relação à ordem social presente, vai causar uma certa estranheza. Então, os cristãos vão ser passados a olhar de maneira estranha. Eles serão rejeitados, eles não serão bem vistos pela sociedade da época. E é justamente a perseguição, ela começa com a história dos protomártires. Quem são os protomártires da Igreja de Roma? A Igreja determina que os protomártires são aqueles que sofreram perseguições no período do imperador Nero. O imperador Nero, no ano 64, ele ateou fogo em Roma, por sua própria ordem. Ele ordenou que ateasse fogo em Roma, mas ele culpou os cristãos. Então os cristãos passaram a ser perseguidos pela população em geral, mas também pelo próprio Império Romano. Veja, eles são os primeiros mártires da Igreja. São aqueles que sofreram as perseguições durante o período do imperador Nero, a partir desse incêndio de Roma. Roma incendiada, e ele coloca a culpa nos cristãos. Então os cristãos passam a ser perseguidos. Então Nero não só aplicava apenas uma simples morte aos cristãos. Eles viviam tormentos diversos e distintos. Por exemplo, os cristãos eram envolvidos em peles de animais para serem devorados pelos cães. Os cristãos eram envolvidos com óleos, untado com óleo, com objetos inflamáveis, com líquidos inflamáveis, para servirem como tochas à noite. Eles eram assassinados brutalmente nas ruas, eram assassinados cruelmente para o divertimento dos cortesãos. Eles também eram colocados em cruzes, crucificados também. Então são esses diversos tormentos que marcam a vida dos protomártires da Igreja de Roma, os primeiros mártires. Essa perseguição, ela durou um período de 3 anos, e é durante essa perseguição do imperador Nero que também a tradição vai dizer que São Pedro e São Paulo foram mártires. Pedro, como nós sabemos, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se achava indigno de ser crucificado como o Senhor. São Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha cidadania romana. Nós vamos perceber isso nas suas cartas, falando dessa cidadania romana. Então, como cidadão romano, a pena para São Paulo era diferente. Ele foi decapitado. E a tradição vai nos dizer que quando São Paulo foi decapitado, a cabeça dele pulou 3 vezes. E nesses 3 pulos, onde a cabeça bateu no chão, começou a jorrar uma fonte. Ou seja, começou a jorrar água a partir desses 3 pulos que deu a cabeça de São Paulo. Então é interessante como é rico a tradição da igreja quando vai nos mostrar isso. É interessante notar que possivelmente eles tenham sido martirizados ou no mesmo ano ou no mesmo dia. Mas alguns historiadores vão datar esse período diferente. É claro que com Nero as perseguições aos cristãos têm o seu início. Por isso os protomártires da igreja. Nós vamos perceber que essa perseguição ela vai durar durante 3 séculos. Nero está ali por volta do ano 64, como eu já havia falado. Ou seja,
até o período de 300 e tanto, os cristãos vão sofrer perseguições. Depois de Nero, nós vamos perceber o imperador Domiciano. Ele vai, nesse período, tirar o direito dos cristãos e também vão dar aos cristãos grandes torturas. Eles vão sofrer grandes torturas a partir do imperador Domiciano. É nesse período que surge o costume de se celebrar nas cavernas, nas catacumbas. Eles ali ficavam, claro, escondidos da população e tinham o costume de celebrar nas catacumbas. Celebrar a memória dos mártires, como também celebrar o sacrifício eucarístico. Ou seja, todo domingo eles se reuniam para celebrar aquilo que nós hoje compreendemos como a Santa Missa, mas que para eles era a liturgia dominical. Hoje nós vamos entender isso como a Santa Missa. Então, eles se reuniam nas catacumbas, tinham o costume de ter as relíquias dos mártires. Essas relíquias, ou seja, eram pedaços dos seus ossos, eram colocados ali próximo ao altar, junto do altar, justamente para fazer memória aos mártires. Esse costume também nós herdamos dos mártires. Todas as igrejas que são dedicadas, elas têm uma relíquia no altar, ideal que tenha uma relíquia de algum santo. Justamente é dessa época que herdamos essa cultura. Também o costume de colocarmos as velas sobre o altar para a celebração eucarística. Porque veja só, as catacumbas eram escuras e eles precisavam iluminar o local. Então é justamente nesse período no período do imperador Domiciano, que nós vamos perceber o costume de celebrar nas catacumbas. Depois do imperador Domiciano, nós podemos citar o imperador Trajano. Trajano, ele vai lançar normas contra os cristãos. Eles eram perseguidos. Os cristãos sofriam as diversas torturas próprias do Império Romano. Havia ali uma norma de conduta. É claro, se um cristão apostasse, ou seja, se ele negasse a fé, se ele renunciasse à fé, ele não sofria o martírio. Vamos ser mais claros nesse exemplo. Os cristãos, eles eram reconhecidos. É importante destacar que, por exemplo, não havia o anonimato, as denúncias anônimas. Mas se ali havia uma pessoa que era convictamente cristã, ela era levada a tribunal. E se a pessoa renunciasse à fé e dizer não sou cristão, ela não se declarasse cristão, ela não sofria o martírio. Mas se a pessoa continuasse a se declarar cristão, ela sofria o martírio. É do período do imperador Trajano que nós temos o brilhante testemunho de Santo Inácio de Antioquia. Vou citar ele nos próximos vídeos, por isso eu te garanto, fique aqui conosco nesses próximos vídeos para você também conhecer um pouco da história de Santo Inácio. Então, Trajano vai começar também, a partir da época de Trajano, essas normas contra os cristãos, ela vai ficando clara. Aí eu posso citar outros imperadores, como Adriano, como Antonino Pio, como Marco Aurélio. Então, são esses grandes imperadores que vão trazer essa perseguição aos cristãos. Também houve um período que o imperador perseguiu especificamente as cabeças da igreja. Quem são essas cabeças da igreja? Nós podemos dizer os diáconos, os presbíteros, os bispos. Então, houve essa grande perseguição àqueles que de fato governavam a igreja, que eram os governantes carnais da igreja. Há muito essa compreensão na igreja primitiva, sobretudo nos padres da igreja, que Cristo, ele é o bispo espiritual, ou seja, aquele que guia a igreja, mas que, por exemplo, havia o bispo carnal, aquele que todos os outros deveriam ser submetidos a uma obediência, à unidade. O bispo refletia a unidade da igreja e a unidade da comunidade. Então, essas perseguições, elas vão alcançando a vida dos cristãos. É claro que foram, como eu disse, um período de 3 séculos, mas a gente vai também viver momentos de paz. A última grande perseguição aos cristãos foi de Diocleciano, o período do martírio de São Sebastião, santo muito conhecido por nós. Então, o Domiciano é o último imperador que vai trazer grandes suplícios aos mártires. Além de sofrerem as torturas horríveis, comuns a todos os outros imperadores,
Os cristãos também, os lugares de culto eram queimados, eram tirados deles, os livros sagrados eram destruídos, ou seja, tudo aquilo que pertencia aos cristãos eram destruídos. É claro que o período de grande paz da igreja ela vai surgir no ano de 313. O ano de 313 é assinado pelo imperador Constantino o Edito de Milão. O que é esse Edito de Milão? O Edito de Milão ele dava liberdade de culto a todas as religiões, sejam as outras religiões pagãs, que é importante destacar aqui, era muito comum o paganismo naquela época, o culto a muitos deuses, a gente precisa recordar isso, na própria história de Roma, na própria Grécia, porque também era o período helenístico, que era o período de expansão da cultura grega, havia essa difusão do culto aos deuses. Então, o imperador Constantino, com o Edito de Milão, vai justamente dar liberdade a todas as religiões, a todos os cultos, a terem liberdade de praticar os seus cultos. Então, ali começa o grande período de paz da igreja, no ano de 313, ou seja, já no século III. Mas a paz mesmo total para a igreja, ela surge no ano de 383, com o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica foi assinado justamente para declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então é aí que vem a grande paz da igreja. Veja, é um grande período de perseguição. É importante destacar, nesse período de perseguição, eu faço também recordar aqui, que um grande motivo de perseguição aos cristãos, num certo período, é que eles não prestavam culto ao imperador. Isso era causa de motivo de grande perseguição para qualquer pessoa, especialmente para os cristãos que adoram o único Deus, como eu já disse. Então, é essa grande marca. Ou seja, o imperador era cultivado como uma divindade, mas nós cremos em outro Deus, em um único Deus, que se revelou através de Jesus Cristo. Os mártires creem na pessoa de Jesus, aderiram à fé em Jesus, foram batizados e anunciaram o Evangelho com a sua própria vida, dando o seu próprio sangue. O mártir, para nós, pode significar, no nosso português, é aquele que sofre suplícios. De fato, é aquele que sofre suplícios. Mas para a igreja primitiva, o mártir é aquele que dá testemunho. É um verbo grego que significa testemunho. Então, o mártir é muito mais do que alguém que derramou o seu sangue, que sofreu duros suplícios, mas ele também é aquele que dá testemunho de Cristo Jesus, aquele que nós cremos unicamente como Senhor e Salvador. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Você possa também esperar os próximos vídeos que iremos lançar. Fique conosco para nós mergulharmos nessa meditação sobre a vida dos mártires. Deus vos abençoe.